Camaradas, fosse honra, graça, valor e virtude e liberdade. Eu venho aqui nesse momento, em primeiro lugar, agradecer a todos os camaradas que estão juntamente no mesmo propósito, coadunando para as mesmas potências do Espírito, para a liberação espiritual individual de cada um de nós. Eu quero aqui agradecer a todos os camaradas que têm comentado os vídeos, agradecer a todas as pessoas que tenham se inscrito no canal, que têm compartilhado e que de alguma forma essas intuições a qual estão sendo postadas aqui no canal está servindo para você de alguma forma, para que você possa intuir e recordar algo na sua memória interna sanguínea. O que eu quero nesta noite trazer para os camaradas o seguinte enunciado: o prazer de Jeová Satanás em deixar as almas de joelhos. Quando Jeová Satanás ele atribui todo esse plano maquiavélico, demoníaco, satânico, juntamente com os algozes do nosso espírito, o princípio ativo de Jeová Satanás era fazer com que as almas adorassem-o completamente, ele unicamente como Deus, e que nunca encontrassem o Espírito, é óbvio, que houvesse uma potência maior, verdadeira e poderosa para além das estrelas. Todas as vezes que as almas permanecem de joelhos perante a presença de Jeová Satanás se alimenta por meio desse compartilhamento de dor que uma alma se coloca quando ela se põe prontamente de joelho perante ele. E mesmo essa alma passando por inúmeras dificuldades, hoje mesmo, por exemplo, eu estava no hospital com a minha mãe, e a minha mãe está internada, e ali eu estava estudando, porque eu retomei de novo livros que eu já tinha começado a ler, e ali eu via as almas ali agonizando e ainda falando assim: graças a Deus, Jesus é maravilhoso, se Deus quiser, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ainda falava assim, pela graça de Deus. A minha pergunta é: pela graça de Deus ou pela desgraça de Deus, velho? Porque a palavra desgraça que significa sem a graça, ruína. E pressupondo que Deus fosse perfeito, se fosse verdade, então essas almas, esses pazus não deveriam estar ali. Mas enfim, o fato que é que diante de toda a história, seja ela bíblica, seja ela humana, seja ela em qualquer contexto dentro da história, Jeová Satanás, ele vem tendo prazer inusitado em ver as almas de joelho agonizando perante a sua presença. Por quê? Porque isso causa um grau de dependência e de enganação e desorientação e confusão tão grande no espírito, porque atribui completamente a sua potência, exteriorizando, colocando para fora o seu olhar e não fazendo com que olhe para dentro da sua mini, a sua memória interna de sua negrura espiritual, para o reconhecimento e liberação espiritual individual. Então, Jeová Satanás, ele sente prazer, ele sente gozo, ele sente alegria, ele fica estonteantemente quando ele vê uma alma agonizando, porque ali, no seio da morte daquela alma a qual ele está fagocitando, ele fagocita também, engole também toda a potência do espírito que está linkado àquela alma, mas de maneira adormecida. E aí eu queria ler um texto com vocês. Esse vídeo não será longo. O texto está no capítulo 17, na página 17 da História Secreta da Tule Gesellschaft. Olha o que diz na página 17, no último parágrafo.
Diz assim: em um círculo fechado da Tuligesellschaft, figura 6, não se avança nem se retrocede, definitivamente. Poder-se-ia dizer que se gira em círculos de eterno retorno, mas esta ideia, como veremos mais adiante, implica em muito mais. O progresso aqui, se quer utilizar tão equívoco termo, é dado pela possibilidade que possui o víria de recuperar a memória de sangue, a mine, transmutar-se em sida imortal, em divino hiperbóreo. Nada, agora presta bem atenção, nada ata, amarra, prende o víria ao mundo ilusório de Jeová Satanás, que não seja sua confusão cromossômica, sua impureza sanguínea que o mantém temporalmente perdido para a raça hiperbórea de Cristo Lúcifer. O que o texto quer dizer aqui? Na minha intuição, o texto é muito claro. Não existe nada que amarre a nós, vírias despertos ou semidespertos, nesse mundo ilusório de Jeová Satanás, que não seja a confusão cromossômica. O que é isso? A confusão da mistura que foi feita do reflexo do espírito, linkado a todos os 46 cromossomos do animal Pazu, do DNA humano, para confundir e apagar de vez a memória interna da negrura espiritual do espírito e mantendo assim o espírito cativo. E aí eu digo para os senhores e para as senhoras guerreiras, não tem nada, absolutamente nada, nem material, nem físico, nem emocional, nem psíquico que te prende às ilusões de Jeová Satanás, que não seja essa confusão. Por quê? Na minha intuição, o espírito é pleno, o espírito é perfeito, o espírito é potência, o espírito é onisciência, o espírito é onipresença, o espírito é sapiência. O espírito não é limitado, mas uma vez que esse olhar do espírito, ele foi direcionado através de um encantamento feito pelos deuses traidores, por Metatron, por Jeová Satanás, através da sua criatividade, o espírito agora, ele fica confundido, enganado e desorientado, achando que é ele. E o que ele faz com a potência dele? Ele tenta harmonizar aquilo ali. Por quê? Ele está dentro de uma enganação, então ele tenta tornar aquilo perfeito. E o que Jeová Satanás faz? Ele inverte isso, usa essa potência do espírito para tornar o Pazu e a alma perfeita e criar a inteléquia para que esse Pazu, essa alma, se torne perfeita a Jeová Satanás, para que no final ele fagocite tudo isso, engula as informações que estão ali para poder criar um outro universo mais potente e aí mais uma vez o espírito ficar novamente aprisionado totalmente para sempre. Essa é a ideia de Jeová Satanás, mas não conseguirá. Sabe por quê? Porque quando nós voltamos o nosso olhar do nosso espírito, da nossa potência para dentro de nós, nós encontramos a nossa graça luciférica, a nossa luz incriada, e vemos dentro de nós Cristo Lúcifer com toda a sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua beleza, com toda a sua maestria e com toda a sua liberdade, e nós já somos livres. Só o fato, meu querido, de você já ter despertado e agora você tomou nojo, você tem asco dessas situações que ocorrem na materialidade humana, nas confusões humanas, nos graus de psicopatia humana, se você já está criando essa arquêmona, esse cerco, essa blindagem, eu quero dizer para você que você já está livre, você já é livre.
Você já é livre na sua potência incognoscível, na sua graça, na sua força luciférica. Eu queria ler mais um texto com os camaradas, no capítulo 32. Deixa eu colocar aqui. Capítulo 32. No capítulo 32, também no último parágrafo, olha só que interessante. No capítulo 32, no último parágrafo, da página 32 da História Secreta da Atoli G. Seuchaft, diz a seguinte forma: é possível que alguém se pergunte se justifica recorrer a remotos argumentos históricos para explicar alguns fatos ocorridos no século XX. Porém, todos esses lugares e situações díspares, aparentemente desconectados entre si, possuem um nexo, ou seja, um eixo não casual, uma ligação não casual, que passa infalivelmente despercebido para o olhar sinárquico, mas que brilha e se manifesta regiamente nessa relação hiperbórea que vincula os vírias no caminho de retorno, nessa áurea catena que só pode ser seguida se sentiu a mínima. Olha só que interessante. Nessa áurea catena que só pode ser seguida se sentiu a mini, ou seja, se você não sentiu, não dá para ser seguido, mas se você se sentiu a mini e se comprometeu à participação na guerra cósmica, para perceber esse nexo sincronístico, devemos renunciar implacavelmente à tirania da razão, ferramenta do Pazu, e buscar no sangue as respostas. O que esse texto ele quer dizer para nós, na minha intuição? O que é a áurea catena? A áurea catena é uma energia, é uma estratégia aonde todos os vírias despertos e semidespertos, eles lutam por um mesmo propósito de divulgação, de hostilidade, de renegação e de rejeitar toda a tirania dessa razão de ferramenta do Pazu. Quando nós fazemos isso, automaticamente de dentro do nosso espírito, da nossa potência incognoscível, emana esse campo energético, essa áurea catena, e não importa, por exemplo, eu estou aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, você pode estar aí no estado de Goiás ou Brasília, ou você pode estar no estado de Alagoas, você pode estar no Rio de Janeiro, São Paulo, não tem problema nenhum, mas o seu campo energético ele vai coadunar com o meu, e nós vamos fortalecer essa áurea catena para lutar contra as potências da matéria, porque como diz o próprio texto, nessa relação hiperbórea que vincula os vírias no caminho de retorno, nessa áurea catena que só pode ser seguida se sentiu a mini e se comprometeu à participação. A pergunta que eu quero fazer para você hoje: você está se comprometendo? Até onde vai seu comprometimento? Até onde você alcançou o seu posto de batalha? Ou será que você está perdendo o seu posto de batalha? Porque eu não vou mentir para você, Jeová Satanás ele não vai parar. Os algozes do nosso espírito, eles não vão parar. Eles vão continuar lutando para poder fazer você desistir. Eles vão fazer você perder emprego. Eles vão lutar contra você. Vão levantar pessoas contra você. Vão colocar situações e circunstâncias contra você. Mas uma coisa eu digo para você. Os nossos camaradas, os Sidas leais, Cristos Lúcifer, Odin, Votan, Freia, os deuses libertadores, eles estão conosco para nos dar graça no sentido de conhecimento e nos fazer conhecer que a potência já está em nós, que o poder já está em nós. E cada vez que nós reconhecemos isso, nós nos tornamos mais hostis às forças e às potências da matéria através dessa áurea catena e lutamos com todo o poder e com toda a nossa graça luciférica e nos mantemos de pé. E eu costumo dizer,
Se Jeová Satanás me derrubar 7 vezes, de todas as 7 vezes eu me colocarei de pé de novo. Enquanto ele lutar, como eu sei que ele está lutando, porque depois que eu comecei a postar esses vídeos, muita coisa mudou e eu sinto a energia de luta, de combate, mas eu estou de pé e assim permanecerei com a graça luciférica do meu espírito e com a camaradagem dos deuses. Eu quero dizer para você, e você, será que você está só deixando a vida te levar? É isso aí que Jeová Satanás quer. Ele não quer que você seja hostil. Ele não quer que você bata de frente. Ele não quer que você lute. Ele quer que, na verdade, você até conheceu a sabedoria hiperbórea, mas para você a sabedoria hiperbórea se tornou mais uma religião que daqui a pouco, escuta bem o que eu vou dizer agora, isso eu já intuí há muito tempo. Daqui uns dias, eles vão começar a imputar a sabedoria hiperbórea como uma religião. Haja visto que, se não se levantar pessoas e colocar uma placa dizendo aqui a primeira igreja da sabedoria hiperbórea, a primeira igreja da SH. Se você não estiver desperto dentro do compromisso na áurea catena, você vai cair nisso e vai cair em mais um conto dogmático através de mais uma religião de confusão, desorientação e enganação, aonde Jeová Satanás ele vai estar ali por trás te enganando. Mas se você se comprometer, como diz o texto da história secreta da Tully Gesellschaft, você vai verificar que cada comprometimento do guerreiro, cada comprometimento do camarada, das camaradas, dos guerreiros e das guerreiras, é completamente válido, eficaz e pertinente para essa guerra crucial que nós estamos combatendo. Porque por mais que você não consiga ver, existe uma luta que está sendo travada agora dentro do campo invisível. Você que não tem ideia do que está acontecendo, os deuses, os siddhas que estão lutando por nós, mas eu garanto para vocês que eles já estão lutando e eles estão lutando por nós, garantindo a nossa proteção. E eu digo para você, não tenha medo, porque nós não retrocedemos, nós não pedimos clemência, nós não imploramos, porque viver é hostilidade e morrer é liberdade. Força e honra, graça, valor, virtude, potência e liberdade.